Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos fazer uma nécessaire reta, uma nécessaire trapézio, sem curva, como que a gente trabalha no Corel, somente com retas, né? Então, essa aqui é o molde, já feito anteriormente, e a gente vai repetir como ele é feito. Isso aqui, ó, ele tá em 31%, aqui em 62%, ó. O tamanho dele, né? Uma necessaire grande até. Então, deixa em 31 por enquanto. Aqui, ó, pra gente se orientar aqui. A gente pega, então, é bem simples. Um retângulo. Vamos definir o tamanho de 30 não, vamos definir 28 de largura por... eu tinha feito 30 por 20, então vai ser 28 por 18. Por 18 de altura. Aliás, vai ser 30, vai ser isso mesmo. Por 20, para ficar igual a outra. Também porque a gente vai fazer uma caixinha de leite, a caixinha de leite come, né, a altura da necessaire. Então, tá. Eu quero fazer uma caixinha de leite. Primeiro eu vou encaixar numa grade, né, que é alinhar a grade de documento que tem que estar marcada. Então, eu vou alinhei, fica mais fácil. Eu quero que a caixinha de leite na profundidade tenha 4 centímetros. 3 centímetros, né? Vamos fazer aqui, ó, 3 por 3. A gente faz um quadrado de 3 por 3. 3 por 3. Esse quadrado, então, é o tamanho da profundidade que a gente quer. A nossa famosa caixinha de leite. Tá aqui encaixada. A gente pega e faz aqui, copia, né? Vai em editar, copiar, editar, colar, pede para espelhar e vem aqui e encaixa. Tá encaixado aqui. 3 centímetros aqui, 3 centímetros aqui. Aí eu seleciono toda minha nécessaire e venho aqui. Nessa opção aparar. Assim que eu fizer a seleção desse conjunto geométrico, essas opções vão aparecer aqui. E a opção que interessa é aparar, porque aparar é cortar. Aparou, eu venho, removo, tá pronto, eu posso tirar aqui e pronto, tá removido, tá? Tá aqui. Caixinha de leite. É assim que faz. Se eu quiser fazer com que ela seja um trapézio, então eu venho aqui, seleciono a ferramenta forma, clico, já está em curva, então ele já clicou, eu resolvi que eu quero que tenha que ela se incline 2 centímetros, 3, 3. 1, 2, 3, porque cada quadradinho desse tem 1 centímetro. Cada quadradinho da grade é a mesma coisa, 1, 2, 3, eu venho aqui, 1, 2, 3. Pronto, tá feito. Ah, mas eu quero que seja aqui também. Eu quero que a minha caixinha de leite aqui, ó, ela se levante aqui 1 centímetro aqui, ó. Então eu venho, mexo também na ferramenta forma, ainda enquanto ela tá ativa, né? Selecionada. Eu venho aqui, ó, 1 centímetro aqui, ó. Por isso que é importante ficar
com a grade, porque ó, com a grade você vai e faz, tá? Subiu um aqui, ó, tá? Aí tá pronto. Eu venho aqui, seleção, tá certinha. Vou ver se preciso agrupar. Aí eu venho, objeto, ordenar, agrupar, já tá agrupada. Eu vou então, objeto, unir curvas, aplicar. Isso só no caso de fazer o contorno, né? No caso de fazer o contorno, aí eu vou unir curvas. O contorno é o quê? O contorno é a costura, é a margem de costura de 1 centímetro, tá? Então, quando eu fiz o retângulo de 30 por 20, eu supunha uma necessaire sem costura. Agora, eu também posso pôr a costura, né? O valor de costura na medida. Né, eu também poderia não fazer isso aqui, né? Às vezes o contorno não dá certo. Então, a gente faz a medida direto. Por exemplo, era 30, então eu ponho mais 1 centímetro aqui, mais um aqui, dá 32. É 20 de altura, eu ponho um aqui, outro aqui, 22, tá? Importante aqui são as ferramentas. As ferramentas que a gente tá usando aqui, tá? É isso que importa. Deixa eu... Espera um pouco, gente. Que é isso, hein? Oh, my. Deu um chabuzinho aqui. Eu falo, essa ferramenta aqui, ela é chatinha. Contorno. Ela pegou alguma coisa aqui. Ó, tá vendo? Aí, bom, tirou com essa ferramenta aqui, que é própria para cortar, né, os segmentos. Então, tá aqui, tá pronta. Esse aqui é uma forma, né, de fazer. Vamos supor que eu queira, que é aquele que eu tinha feito já, né, aqui, ó, mesma coisa, né? Então, vamos supor que eu queira fazer uma outra necessaire aqui. Também, assim, geométrica, reta, né? Fazer uma mais simples ainda, ó. Retangular. 22, vamos fazer o retângulo primeiro. 25 por 15 por 18. Aí eu quero que ela tenha 25 por... Deixa eu ver se é isso mesmo, porque eu escolhi 25 por 18 e ele não fez. Então, sempre tem que conferir, tá? Você põe aqui, agora tá certo. E assim, né? Aqui sempre aberto. 25, 18. Caixinha de leite ou profundidade de 4 por 4. 4 por 4. Aqui, ó, quadradinho. Aqui, 4. Deixa eu ver se tá alinhada na minha grade, né? Olha lá. Ver que a palavrinha grade vai aparecer, né? Tá todo alinhado, senão não dá pra fazer com exatidão. Faço mais um... Põe aqui. Aí, eu quero fazer aqui em cima 2 centímetros. Então, eu faço, às vezes acontece, né, de eu fazer uma necessaire com a parte de cima também, com profundidade. Então, eu ponho lá um quadradinho de 2 centímetros. 2, aqui, tá? 2 de
tá? Eu sempre vou usar esse recurso de escrever, de mostrar, copiar, colar, que é para saber o que a gente está fazendo, tá? Sem tecla de atalho de preferência para poder saber o que está sendo feito. Pronto. Aí eu venho, qual é a mesma ferramenta? É essa aqui, né? Aparar. Peço para aparar. Puxo para ver se deu certo, porque às vezes não dá, tá? Deu certo. Tá? Eles ficaram tudo para cá. Deu certo. Vamos supor que não desse certo, né? Existe uma outra forma de fazer que às vezes também não dá certo, que é essa excluir segmento. Ela, às vezes, ela funciona, sabe? Às vezes não. Ó, você pode fazer assim também. Nem sempre, quer dizer, se não for de um jeito é do outro, ó. Mais fácil ainda, tá vendo? Aqui e aqui. Tem que acertar direitinho para ela não comer o resto das linhas. Às vezes não dá certo e às vezes dá. Normalmente ela tem que dar certo. Esses dois recursos, tá? Essa ferramenta e a anterior. É só saber clicar no lugar certinho. Se você for clicar muito junto aqui, ó, aí vai, entendeu? Vai mais. Se der errado, assim, se ela cortou a mais, você vem aqui no desfazer e pronto, tá? Não é problema, tá bom? Então, esse aqui é o jeito de lidar com reta, tá? Aí eu venho aqui, vou em objeto, vou em unir curvas, que já está selecionado, coloco lá, aplicar, tá? E eu vou ver se vai dar certo também colocar o contorno, que é, na verdade, a margem de costura de 1 centímetro. Tudo bem, deu certo, tá aí, tá tudo agrupado. Deixa eu ver se tá agrupado mesmo, vamos tentar ver. Objeto, agrupar, agrupar, não estava agrupado. Pronto, tá pronto, tá? Então, esse aqui é um outro jeito, é uma outra necessaire que eu resolvi fazer. Deixa eu tirar aqui, ó. Porque ficam, né, os segmentos embaixo, você vai, apaga tudo para não fazer confusão. Aqui, ó, esse aqui, tá vendo? Vai apagando, ó, vai removendo e pronto, tá pronto. Aí teria, né, de dividir isso, porque não cabe numa 4. E essa divisão, como dividir e colocar em cada página, né? Eu já tenho um vídeo, tá? Explicando como que faz. E também pode fazer o seguinte, né? Aqui só vão duas, né? Só 2 páginas, então pode vir aqui, puxa as guias, né? Puxa as guias vêm até o meio, aí vamos ver se tá no meio, né? Acho que não tá não. Mas aí a gente acerta, ó, o X é o meio, né? Então a gente vem, acerta, a gente vem, acerta. Ele mesmo se acerta. Aí faz a divisão, né? Pode cortar um lado e ficar só um lado, só metade, e imprimir só a metade. Ou não. Ou pode colocar nas mesmas formas que a gente viu nos vídeos anteriores, tá bom? É isso, tá? Vamos ver se tem como eu usar essa ferramenta aqui para separar, porque às vezes não dá muito certo. Ferramenta cortar, né? Vamos tentar, vamos ver. Vamos supor que eu queira cortar aqui, né? Bom, eu quero cortar uma parte, tanto faz, ou uma ou outra, tanto faz. Então eu venho e corto. Então eu não preciso usar só o Power Clip, né? Eu venho e corto. Ficou uma parte, que é a parte selecionada. Foi cortada a outra. Essas linhas eu venho, deleta, isso aqui deleta. Aqui eu posso puxar uma linha aqui, ó, linha de 2 pontos. Eu clico aqui, ó, e venho com ela até o fim. Pronto, tá aí, tá pronta. Aí eu venho aqui, agrupo, porque eu pus uma linha, né? Então tá aqui, ó.
Aí vai caber. Pronto. Vai caber. Ficou clarinho, né, o negócio aqui, a linha, né, mas é isso, tá? Essa seria, então, uma forma, né, de mexer com linha reta, né, uma maneira de se trabalhar com ferramentas com linha reta, porque aqui não tem nenhuma curva, né? Também tem uma outra maneira que não é uma outra maneira, enfim, é um outro tipo de necessaire, que é a necessaire box. A necessaire box, se vocês, essa imagem que está aqui, ela foi extraída do canal da Tati Tagliari, essa menina aqui, que explica de forma muito clara, incrível, né? Como você faz para definir as medidas e definir o seu molde. Ela vai ensinar, né, como que você vai fazer para fazer a definição e fazer a necessaire do tamanho que você quiser. E além disso, ela também vai ensinar você a definir o tamanho exato do tecido para não haver desperdício, tá? Então eu utilizei a imagem do site aqui do vídeo dela para chamar atenção para vocês conhecerem o trabalho dela. E esse vídeo, né, faça qualquer tamanho de necessaire box, muito fácil, como calcular necessaire box, Tati Tagliari Handmade. Nesse canal, com esse vídeo, vocês vão aprender direitinho a calcular. Eu nem preciso, assim, me deter muito, porque tá bem explicado aqui, tá? Tá bem colocado aqui por ela, né? Então, eu vou até pegar as mesmas medidas, olha, largura 22, altura 8 e profundidade 12. Essas são medidas de uma necessaire box média, né? E a gente vai usar o mesmo jeitão que a gente usou agora há pouco na necessaire trapézio. O importante é saber o seguinte, quando a gente faz uma necessaire como essa, a gente está definindo largura e altura dessa carinha dela aqui, ó, tá vendo? É a partir dessa medida que a gente vai construir a necessaire inteira, tá bom? E todo o tecido desdobrado, vamos dizer assim, o tecido inteiro, para eu colocar o molde e fazer o molde inteiro, ele terá que ter uma largura total, que é a largura mais a altura. Vocês vão entender por quê? Porque essa largura, ela precisa da altura também, porque vai cair um pedacinho do tecido aqui nas laterais, para fazer aquela caixa lateral de profundidade que a gente conhece. Então, quando eu for fazer um retângulo com as medidas, vamos supor que eu queira, eu quero uma necessaire de 25 de largura, de 35 de largura, e essa altura aqui eu quero de 20, né? Então ela vai ficar bem mais alta. Então eu vou usar o 35, tá? Mais a altura, eu quero 20, então é 35 mais 55, mais 20 dá 55. Por quê? Porque eu vou precisar que aqui em cima eu tenha uma tira onde vai o zíper que pegue esta parte, mais essa metade e mais a metade de lá. Então, a medida do retângulo para eu fazer o molde começa com a largura do retângulo, que é igual à largura mais a altura que eu defini aqui, ó, largura mais altura. É isso que vai definir a largura total. Isso tudo está explicado lá no vídeo da Tati. Essa altura que eu vou colocar no molde é a altura mais a profundidade. Quer dizer, a altura é 8, isso, a profundidade é 12? Então é 8 mais 12, tá? Porque junta, né, uma parte com a outra para ficar um retângulo só e todas as partes da necessaire, tá? Então, a partir do momento que eu tenho a medida da altura e da largura e da profundidade, que eu defini o que eu quero, aí é fácil, porque é dentro desse esquema
que vai estar bem explicado no vídeo da Tati, tá bom? Eu acho até bobagem eu explicar, porque ela tá sendo muito mais clara do que eu para explicar isso. Então, se eu quero essa necessaire com 22 de largura, eu vou ter que fazer um retângulo, né, para desenhar todo o meu molde. Todo o meu molde não, o molde metade dele, né? Eu desenho uma metade só, não desenho ele inteirão, é metade, de cima até a metade. Então, eu vou precisar de 22 mais 8, que é largura mais altura. E quanto que é a mesma altura? Quanto que é a mesma altura do retângulo que eu tenho que cortar? É altura mais profundidade, ou seja, é 8 mais 12. Então, eu vou ter que ter um retângulo de 30. Vamos fazer aqui primeiro. Vou precisar de um retângulo de 30 centímetros, né, que é 22 mais 8, por uma profundidade de 12, mais 8 de altura, 20. Então, tá aí. Eu já defini o meu retângulo. Eu já defini esse retângulo aqui, tá? Que é 30 por 20. 30 equivale à largura que eu tinha definido aqui, de 22, mais a altura, que é 8 centímetros, que eu já tinha definido também, e que é importante porque, eu repito, é o tecido onde vai o zíper e que desce até metade da altura. Então, quando eu ponho 8 a altura, é metade para cá e metade para lá. Fazendo o molde, vocês vão ver. A profundidade é 12. A profundidade eu junto com a altura, ó, isso aqui mais isso aqui, para eu fazer a altura total. Então, agora é isso. Essa aqui é o tamanho do meu retângulo para fazer box, né? Se bem que aqui eu quero focar mais na maneira de fazer, né? As medidas, é como eu falei, ficam bem explicadas no vídeo da Tati. Bom, aí eu vou querer definir, então, o retângulo que vai cortar aqui e que vai cortar aqui, tá? Então, o que é que eu vou colocar aqui do lado? Aqui eu vou utilizar aqui, ó, metade, que são 4 centímetros, metade da altura, tá? E são 4 centímetros aqui, 4 centímetros aqui. Mais toda a altura da minha necessaire. A minha altura é de 8 centímetros. Então, vocês vão entender, peraí. Tem que fazer para entender, ó. 4 centímetros de largura terá esse retângulo por 8 centímetros de altura terá esse retângulo. Então, eu venho aqui primeiro, aliás, eu venho aqui e coloco aqui numa grade, né, grade, pronto, para alinhar. Aqui eu vou checar, tem 4 por 8. Eu venho aqui, que vocês já vão entender direitinho. Eu deixo aqui, ó, editar, copiar, editar, colar. Aqui, ó. Ele já fez aquele famoso molde que a gente já conhece, né? Ele já fez, mas como é que eu consegui fazer isso daqui, né? Como é que eu cheguei à conclusão desse buraco aqui? Na verdade, eu tenho uma lateral, né? Uma lateral de 8. E tenho 4 centímetros, que é aquela metade que eu falei para você. Eu tenho aqui em cima o tamanho daquela tira que desce aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer metade dessa altura, que é de 4 centímetros, tá? Mais a altura total, que é de 8 centímetros e 4 de novo. E isso eu vou colocar no meio. Colocando no meio, eu vou ter aqui, ó, 6 centímetros aqui e 6 centímetros aqui. Eu vou ter 6
mais 8 e mais 6. Eu vou ter 12 mais 8, eu vou ter 20 centímetros, que é o que eu estava colocando logo no começo. Como é que eu vou fazer a distribuição disso daqui? A distribuição é simples, eu coloco a lateral, que é aqui de 8 centímetros, coloco aqui, que é bem no meio, distribuindo 6 centímetros e 6 centímetros. Agora, por que é essa distribuição, né? Porque, na verdade, quando eu faço essa necessaire box, quando eu faço essa necessaire box, na verdade, eu faço o quê? Eu tenho aqui a tira do zíper. A tira do zíper, ela tem a largura total mais metade da altura. A altura é 8, então ela tem metade aqui e metade aqui. Ou seja, é a largura de 22 mais 8, 30, tá? Essa altura aqui, que a gente definiu, que tem 6 centímetros, essa altura, na verdade, ela é o quê? Metade da profundidade. É só na montagem da peça que você vai entender. Então, tudo isso é importante. Olha, mas como é que eu achei isso aqui? Simples, isso aqui é metade da profundidade. Isso aqui é a altura da minha necessaire, que eu determinei. Isso aqui, de novo, é a metade da profundidade, porque é a repetição disto aqui. Na verdade, eu tenho esta mesma, essa medida, eu tenho a repetição aqui. Então, com isso, eu fiz o molde. Com isso, eu tenho que pegar agora, fazer o quê? O molde está pronto. Venho aqui, de novo, vou no mesmo processo, aparar. Aparou? Aparou, tá? Eu tiro aqui e tiro aqui. Claro que eu posso também fazer da forma como eu tinha falado anteriormente, que é utilizando a tal faquinha que nem sempre funciona, que é essa aqui, ó. Ela tira aqui e ela tira aqui, tá? Então, eu posso fazer das duas formas, tá bom? Eu prefiro fazer nesse sistema de aparar, tá? Eu venho aqui, seleciono, voltando, né? E faço isso, aparar. Eu prefiro, tá? Aí eu removo. E eu tenho, então, aqui e aqui para fora da... Na verdade, eu criei isso só para poder ter o molde, a entrada do molde, tá? Então, aqui, aqui, na verdade, é isso. Aqui é metade da profundidade. Deixa eu acertar aqui de novo, isso. Aqui é metade da profundidade, 6 centímetros. Isso aqui. Aqui, esses 4 centímetros que estão aqui, é a metade da altura. Aqui, a altura total, 8. Aqui, de novo, metade da altura, metade da altura, metade da altura, altura. É assim que ela vai funcionar, porque na hora de você fazer a conexão desta parte onde vai o zíper com a lateral para formar isto aqui, ela tem que se encaixar nessas metades. É dessa forma que ela se encaixa bem. O molde da necessaire box, ele faz com que a necessaire box fique exata. Tem um detalhe também. Aonde vai o zíper, você tem que ver se vai ficar igual. Ou se vai ficar maior, você vai ter que testar. Põe o zíper, costura, o zíper vem aqui, certo? Costura o zíper, porque se for o caso de ficar maior, então esse molde, aonde for o zíper, ele vai levar uma medida menor. Ou seja, você remove aqui um 0,75 por aí, tá? Isso vai depender de quando você faz a montagem da sua necessaire. E aí ela tá pronta. Só que essa aqui, como eu falei, é metade, né? Então eu venho aqui, copio, né? O molde, depois eu dou um colar, né? E peço para colar aqui, fazer um espelhamento, ele já cai aqui, certo?
Aí essa linha aqui é desnecessária, eu pego o meu excluir segmento, né? E venho aqui. Pronto, excluiu. Vamos lá, né? Fechar. Unir curvas, perdão, fechar não. Unir curvas, já está até selecionado, a caixinha está aqui, eu aplico unir curvas. Aí eu venho no contorno e contorno com 1 centímetro de costura e ficou perfeito. Tá certinho, tá vendo? É desse jeito que eu faço. Esse unir curvas é para evitar, né, qualquer aberturazinha aí o contorno não se encaixa. No caso de você não querer usar a margem de costura, porque esse contorno nada mais é do que a margem de costura de 1 centímetro, né? No caso de, não vou usar, não quero, não dá certo, que às vezes as ferramentas, sabe, elas não funcionam, alguma coisa saiu errado no caminho, enfim. Aí o que a gente faz? A gente pega as medidas que a gente tem e acrescenta, né, na largura e na altura, acrescenta a margem de costura, por exemplo, é 22, se eu for usar uma margem de 1, vai ser 24, a altura é 8, se eu for usar 1, é 10, né? Então, eu vou usar assim por diante, tá? Eu vou acrescentar 2 centímetros em cada medida, ou 2 centímetros ou 1,5 centímetro, dependendo, né? Se for 0,75. Ou, que eu também prefiro, fazer essa adição, né, de margem de costura, que como às vezes não dá certo, a gente se vê obrigado a pôr a medida antes. Agrupo e tá pronto. É isso, tá? Isso aqui com certeza é um molde grande, ele não cabe aqui, né? Então ele vai ter que ser partido, vai ter que ser cortado, dividido para poder ser impresso, mas isso está bem explicado em um dos vídeos do canal. O nome do vídeo é como dividir e imprimir em PDF, né? Então a mesma coisa aqui, é a mesma técnica, tá? Espero que tenha ajudado a ficar claro como é que a gente trabalha com retas, como a gente faz. E também, se gostar de trabalhar com a ferramenta forma ou com a ferramenta segmento, né, ferramenta linha de 2 pontos, também pode ir desenhando com a ferramenta ou com a própria ferramenta forma, né? A gente às vezes faz a exclusão de segmentos com a ferramenta forma, como já foi visto em outros, né, em outros tutoriais, tá bom? That's all.